Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite para você que está nos assistindo ao vivo, para você que vai assistir depois essa aula. Hoje nós vamos tratar em filosofia democracia e cidadania, ou cidadania e democracia. Nós vamos falar um pouquinho de alguns aspectos entre um e outro e vamos explicar para vocês a origem de cada termo na nossa sociedade, beleza? Bom, então o que é cidadania? Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar sua vida e a das outras pessoas. Deve ser divulgada através da instituição de ensino e meio de comunicação para o bem-estar e desenvolvimento da nação. A cidadania consiste desde o gesto de não jogar o papel na rua, não pichar os muros, respeitar os sinais e as placas, entre outros. A revolta é o último dos direitos a que deve um povo livre para garantir o interesse coletivo, mas também o mais imperioso dos deveres impostos ao cidadão. Para Estóvara. Como surgiu a cidadania, então, pessoal? O termo cidadania, a ideia de cidadania, surgiu na Idade Antiga, né, após a Roma conquistar a Grécia no século V depois de Cristo, se expandindo para o resto da Europa, né? E esse termo cidadania vem de civilitas, que é de cidade, né? Apenas os homens e os proprietários de terra eram cidadãos na Grécia, né? Diminuindo assim a ideia de cidadania, já que mulheres, crianças, estrangeiros, escravos não eram considerados cidadãos, né? Então, homens e proprietários de terras, não eram todos os homens, né? Porque os escravos não eram considerados como cidadãos. Então, na Idade Média, na segunda era do século V até o século XV, depois de Cristo, surgiram na Europa os feudos, né? Ou fortalezas particulares. Com isso, a ideia de cidadania acaba, pois os proprietários do feudo passaram a mandar em tudo, e os servos que habitavam os feudos não podiam participar de nada, né? Então, após a Idade Média, terminaram-se as invasões bárbaras e os feudos entrando em uma grande decomposição, formando cidadãos. Olha só, o que era o feudo? Era pequenas glebas de terra, né? Onde tinha o seu senhor e o que ele fornecia ali? Ele fornecia moradia e a possibilidade das pessoas trabalharem na sua terra em troca de segurança, fornecia segurança. Mas quem ditava as regras, quem compunha as leis, os dizeres, quem decidia sobre o que ia acontecer dentro de um feudo era o senhor feudal. Então, entre a terceira era, na Idade Moderna, que é do século XV ao XVIII, depois de Cristo, os países formados em consequência da união de dois grupos, o rei e a burguesia, né? O rei mandava em tudo e tinha um grande poder, graças ao imposto que recebia. Com todo esse dinheiro nas mãos, o rei construía exércitos cada vez mais fortes, além de dar apoio político à burguesia. Essa ficada cada vez mais rica e era quem dava apoio econômico ao rei. Então, essa fusão, né, da burguesia com a realeza trouxe esse contexto aí, né? Um trabalhando para o outro para poder fortalecer uma riqueza do outro. Com o tempo, o rei começou a atrapalhar o progresso da burguesia, né? Para acabar com o absolutismo, foram realizadas grandes revoluções burguesas que tinham por objetivo
tirar o rei do poder. Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, a maior de todas. Se vocês se recordam, no começo do ano, o professor de vocês de Sociologia, ele disse, quando ele foi explicar o nascimento da Sociologia, ele disse que um dos objetivos da Sociologia surgir foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Porque foi uma revolução econômica, né? Onde o homem começa a deixar o campo e vai para a cidade em busca de trabalho, em busca de emprego, por causa da novidade das máquinas. E na outra, uma política, né? A burguesia tentando derrubar o rei, aí institui-se um terceiro poder que luta, né? Contra aquele ato, né, da realeza que estava acontecendo ali na chamada Revolução Francesa. Então, com o fim do absolutismo, o que é o poder absolutista? O que é absolutismo? O absolutismo é o poder que está todo ele na mão de uma só pessoa. No caso aqui, na mão do rei. Né? Com o fim do absolutismo, entra a idade contemporânea. Essa idade contemporânea, ela surge no século XVIII até os dias de hoje, né? Surgindo um tipo de Estado, né? O Estado de Direito, que é uma grande característica do modelo atual. A principal característica do Estado de Direito é todos têm direito igual perante a Constituição, percebendo assim uma grande mudança, né, nas formas e direitos. Pessoal, olha só que interessante. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Se todos têm direitos iguais, eu não posso considerar mais cidadão os donos de terra, os burgueses ou aqueles homens que são livres. Porque, pelo princípio das constituições espalhadas pelo mundo, o homem nasce livre e deve se manter livre. Deve se manter livre, né? Lembrando que a liberdade humana ela está distrita às normas de direito e de comportamento que o homem deve possuir na sociedade. Então, a burguesia precisava do povo e convencia de que todos estavam contra o rei e lutando pela igualdade, surgindo assim as primeiras constituições. Estado feito a serviço da burguesia. Acontece a grande contradição, cidadania e capitalismo, né? Cidadania é a participação de todos em busca de benefícios sociais e igualdade. Mas a sociedade capitalista, ela se alimenta da pobreza, né? Então, no capitalismo, a grande maioria não pode ter muito dinheiro, afinal, ser capitalista é ser um grande empresário, por exemplo. Então, começaram a ocorrer greves contra o capitalismo por parte dos trabalhadores que visavam uma vida melhor e sem exploração no trabalho, né? Então, a função de político, o homem passa para a função de consumidor, o que é alimentado de forma acentuada pela mídia. Então, o homem que consome satisfaz a necessidade que o outro impõe como necessidade para a sua sobrevivência. Isso é a ideia de consumo. Então, para mudar essa ideia, as pessoas devem criar o seu próprio conceito. E a escola apareceram como um fator fundamental para isso. Então, na escola, o homem adquire aí, né, o seu papel de cidadão, a sua consciência de cidadão. Então, perceba que o papel, princípio da cidadania está ligada com a liberdade humana, né? Com o direito do homem de exercer o seu papel de cidadão, de exigir do Estado que ele cumpra com as normas de direito, e não que ele simplesmente usurpe o direito em benefício próprio. Então, esse é o papel do cidadão, aquele que cobra, aquele que vai em busca, né? Os de direito do homem cidadão e a cidadania são históricos e resultam das relações
e dos conflitos sociais em determinado momento da história de um povo, né? Deste modo, ao estudar o processo de formação da cidadania no Brasil, temos de recusar ao nosso passado histórico para então voltar ao presente, acompanhando as relações de conflitos, os interesses de grupos sociais que foram a cidadania brasileira como a vivência, né, do povo. Então, nós temos que pensar, pessoal, esse modo que nós vivemos hoje no Brasil é consequência também de lutas sociais, né, que o homem, exercendo o papel de cidadão, foi exigindo do Estado brasileiro para que nós pudéssemos chegar aqui, para não pudéssemos chegar até aqui. Houve, né, se revoluções, né, houve-se disputas de terras, manifestações, até a própria manifestação pela democracia, pela derrubada da ditadura que existia no Brasil, para ter de volta os seus direitos, né? Então, ser cidadão é isso, é exercer seu papel, é cobrar do Estado que ele entregue efetivamente os direitos no qual o homem possui, né? Então, seguindo esse caminho, logo veremos que não se pode tomar a história, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, como modelo, a partir do qual a nossa história pode ser explicada. Afinal, uma investigação desse tipo tem um grave inconveniente de impedir uma interpretação das características particulares do processo da formação da cidadania brasileira. Instituto da Cidadania Brasil. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Nessa declaração aí, de 46, 45, ela vai trazer assim, artigo 1º, os homens nascem e são livres iguais em direitos e as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Né? O que é que eles querem dizer aqui? Essa Constituição nasceu, essa declaração nasceu em período de guerra, né, para que se criassem a paz, né, que se declarasse os direitos dos homens, a liberdade dos homens, para que fosse reconhecido que nenhum homem era melhor que o outro, que todos são livres, todos são iguais, todos possuem os mesmos direitos. Quando fala que a gente não pode trazer distinção só na utilidade comum, é que ali dentro daquilo que é comum, a gente consegue desmistificar algumas distinções ali que dentro daquele grupo social, dentro das regras de moralidade e de ética, é onde que se pode trabalhar com isso. No artigo 2º, então, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses são os direitos à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência e à opressão. Então, o homem tem direito de lutar isso daí, né? Para a conservação dos seus direitos, né? Para que se possa manter o direito à propriedade, o direito à liberdade, à segurança. Fato é esse que a Constituição brasileira, ela traz no corpo, né, no corpo da Constituição, ela já traz esses direitos, né? A Constituição brasileira, se você pegar ela no seu preâmbulo, ela vai dizer assim, todos são, artigo 1º, todos são iguais perante a lei. Não existe distinção entre sexo, raça, cor e assim sucessivamente. Então, ela já vai definindo, ela vai pegando esse braço do direito do cidadão e já incorpora ali no seu artigo 1º, né?
E aí nós vamos ver a concepção da liberdade, a concepção também do direito de propriedade, a segurança e o combate propriamente à expressão. No artigo 3º, o princípio de toda soberania, artigo 3º da Constituição. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Então, a nação é o bem maior, a coletividade é o bem maior, né? E nenhuma expressão que não emane da nação pode ser ultrapassada aí, né? Nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane, né? Então, quem possui a autoridade de conceder o poder é a própria nação. Fica muito claro quando a gente começa a entender alguns fatores aí do nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo? Nós tivemos em 2018 a eleição para presidente da República. O nosso presidente, ele gosta de gritar diariamente nas redes sociais que o poder é dele. Só que ele só tem esse poder porque a nação deu esse poder para ele. Então, nenhum detentor do poder deve esquecer de onde foi dado o poder. E o poder não é maior que a pessoa que exerce, mas sim a nação é maior, que a nação que é detentora de poder, né? Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, os exercícios dos direitos naturais de cada homem não têm por limite senão aqueles que assegurem aos outros, membros da sociedade, o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei, né? Então, eu gosto de sempre usar essa frase, né? A minha liberdade vai até onde começa a do outro, né? O meu direito vai até onde começa a do outro. Então, eu não posso usurpar do meu direito passando por cima dos direitos de outrem. É isso que a Constituição brasileira nos fala. Compreender a história da cidadania no Brasil. Bom, no Brasil, então, a Constituição da Cidadania e a afirmação dos direitos do homem e do cidadão tem percorrido caminhos difíceis e bastante tortuosos. Por quê? Diferente de alguns países, a construção dos estados entre nós foi orientada para a manutenção de relações que beneficiassem as elites políticas, econômicas e sociais. Em vez de luta contra o privilégio que instaura o regime dos direitos, tivemos arranjo político que preserva os privilégios de povo. A gente vê que nós fizemos um exercício no começo do ano, esses dias, que eu colocava a foto, que é de um exercício até do Enem, que eu colocava a foto de uma bancada, onde estava assim, eu, minha mãe, meu pai, meu tio, declaramos aberta essa sessão. Para vocês dizer que tipo de coisa estava acontecendo ali. Então, vocês vão lembrar que, se vocês pegarem nos estados, tem meio que essa concepção do poder político, né, de ficar passando, circulando nas mãos sempre dos mesmos para obter vantagem, né? Então, dessa forma, a troca de favores, os lados pactuados em vínculos pessoais, se produz com muita força na vida social brasileira. Essas relações dificultam as consolidações entre sociedade civil organizada e atuante, que luta pela construção das relações de direitos comuns a todos, independentes dos grupos aos quais as pessoas pertencem, né? Além de definir o favor com relação central com a sociedade, né, o Estado brasileiro, por séculos, teve uma ação regressiva, né, por vezes de externa violência sobre os movimentos sociais, o que impediu a construção de uma sociedade civil
mais organizada e atuante nas causas públicas. Assim, a desmobilização da sociedade civil brasileira não é um traço de caráter do brasileiro, sobretudo é um resultado histórico de uma ação política que impediu a organização da sociedade, silenciou grupos discordantes e definiu o favor e um corporativismo como principal relação entre o Estado e a sociedade. Por que se fala isso? Nós tivemos o golpe militar. No golpe militar, você não podia manifestar contra nada, você não tinha direito de voz, você teve até o direito de habeas corpus, né? Que é quando há uma prisão, você entrar com essa medida para ter essa liberdade, você teve até esse direito cassado. Então, a sociedade brasileira ficou por anos, né, por décadas, patinando em cima de ação política que beneficiava, assim, só um grupo, um pequeno grupo de pessoas. Aí nós chegamos na democracia. O que é isso? O que é democracia? Do grego, demo, povo, e kratia, governo, ou seja, governo do povo. Democracia é um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Essa participação pode ocorrer através das eleições, plebiscitos e referendos, né? Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. A maior parte das nações do mundo segue o sistema democrático. Embora a democracia tenha surgido na Grécia, né, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX, né? Até este século, grande parte dos países do mundo usava o sistema político que colocava o poder de decisão nas mãos de governantes. Já no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo. Como surgiu, então, essa democracia? O termo democracia surgiu na Antiguidade Clássica, em Atenas, na Grécia, para designar a forma de governo que caracterizava a administração política dos interesses coletivos dos habitantes das cidades-estados, né? Na Idade Média, o termo caiu em desuso, né? Só reapareceu por volta do século XVIII, durante as revoluções burguesas que eclodiram no mundo ocidental. No século XX, a democracia voltou a ser objeto de grande interesse. Isso aconteceu especificamente a partir da década de 50, quando as sociedades ocidentais haviam passado por períodos de violência armada entre vários estados em decorrência de 2 guerras mundiais. Aí nós vamos ter a democracia aí, né? Para Emile Durkheim, quando se refere aos sistemas eleitorais, crítica aos aspectos numéricos de que se entende por democracia. Se nós já tivermos as considerações numéricas, será preciso dizer que nunca houve democracia. Exemplos: as eleições de 1893 na França declara que havia no país 38 milhões de habitantes, tirando as mulheres, crianças e todos que eram impedidos de votar por alguma razão. Apenas 10 milhões eram eleitores. Desses 10 milhões, apenas 7 milhões foram votar. Então, alguns critérios para haver democracia num país. Então, para que se possa haver democracia no país, a gente tem que pensar em eleições competitivas, livres e limpas para o legislativo e o executivo. Direito de voto, que deve ser extensivo à maioria da população adulta, ou seja, cidadania abrange no processo de escolha dos candidatos. Então, anotem isso daí, cidadania abrange no processo de escolhas dos candidatos. Proteção e garantia das liberdades civis e dos direitos políticos mediante instituições sólidas, isto é, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Controle efetivo das instituições legais e de segurança e repressão.
Democracia no Brasil. No Brasil, as pessoas podem escolher seus representantes, vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e o presidente, e através do voto nas eleições. Existe liberdade de expressão e os direitos a manifestações são garantidos pela Constituição. Isso é uma chargezinha. E a gente finaliza, né? Faça valer seus direitos de cidadão, né? Dia da Democracia é dia 25 de outubro. Então, nós estamos aí no dia 28 de outubro. O Dia da Democracia aí foi 3 dias atrás. Então, pessoal, o que nós temos que levar em consideração é que o papel do cidadão é de extrema importância na sociedade. Então, reconhecer o seu papel de cidadão, se posicionar na sociedade, fazer valer a sua voz na sociedade, é de extrema importância. Aqui no Brasil, nós temos aí uma progressão na cidadania. Então, as pessoas de 0 a 16 anos, elas são consideradas como incapazes, absolutamente incapazes. Ou seja, são pessoas que não podem cometer ou praticar atos da vida civil. De 16 a 17 anos e 11 meses, elas são consideradas relativamente capazes, e com 18 anos ela ganha a capacidade. É aí que ela começa a exercer o seu papel de cidadão. Por quê? Porque se nós pensarmos de 16 a 17 anos, ela possui até o direito de votar, mas ela não pode ser votado. Então, você começa a exercer o seu papel de cidadão quando você, além de exercer o seu direito ao voto, você também pode exercer o seu direito de ser votado, o seu direito de disputar uma eleição e o seu direito de modificar aquela história e exercer o seu papel de cidadão através de uma Câmara Municipal, que com 18 anos é o que a gente pode concorrer aí. E nós vamos passando, a gente diz que a nossa cidadania, ela se torna absoluta com 35 anos de idade. Por quê? Porque com 35 anos de idade é quando nós podemos disputar o cargo de maior expressão do nosso país, que é o cargo de presidente da República, que é o cargo de presidente da República. Presidente e senadores. Tem essa idade de 35 anos. Então, quando eu exerço o meu papel de cidadão? Eu exerço o meu papel de cidadão quando eu luto, né, quando eu busco, dentro da minha sociedade, além das melhorias do bairro, das melhorias sociais necessárias, que eu também respeito o direito de outras pessoas, né? Ser cidadão não é apenas nós ficarmos gritando, nós ficarmos exigindo voz, se não conseguimos, na efetividade, respeitar o direito das outras pessoas. A nossa Constituição brasileira, ela é considerada como uma Constituição cidadã, porque ela embarcou, ela englobou no corpo da Constituição os direitos civis, os políticos e sociais. Então, nós vamos ter lá nos direitos sociais, direito à educação, transporte, à saúde, o lazer, e vamos ter também nos direitos civis, por exemplo, o direito a nome, o direito à propriedade, que são coisas de suma importância para um cidadão. Ninguém é nada sem o nome, né? Tudo começa com o nome. Tudo começa com o nome. E os direitos políticos, né? Que eles nascem relativamente aí com 16 anos, porque
o voto se torna facultativo, né, de 16 a 17 anos, e a partir de 18 anos a 65 anos o voto é obrigatório. Então, e é através do voto que você exerce o seu papel de cidadão na sociedade, né? As mudanças efetivas dentro de uma sociedade, elas irão ocorrer quando você exerce o seu poder de votar e o seu poder de ser votado. Então, relembrando, né, cidadania, o termo latino, né, que vem de civilitas, que vem de cidade, estados, e democracia, um termo grego democrático, que é o poder do povo, o poder do povo. Aprendemos hoje que todo poder emana da nação, ou você pode trocar nação por o Estado, todo poder emana do Estado, né? E para que o Estado ele possa conceder ao povo o bem comum. A partir do momento que é respeitado o direito à liberdade, à igualdade, o direito de expressão do ser humano, nós temos contemplado, então, dentro de uma sociedade, o direito do homem ou do cidadão, né? No Brasil, por exemplo, por conta do Tratado Internacional de Direitos Humanos, e a nossa Constituição trouxe para dentro dela as regras do Tratado Internacional de Direitos Humanos, então nós não temos pena de morte por causa disso, né? Algumas pessoas falam assim, mas deveria ter pena de morte, isso, aquilo. Mas o artigo 64 da Constituição, que ele diz que a forma do Estado, né, o voto secreto direto e a preservação da vida, isso aí jamais poderá ser alterado, né, na nossa Constituição. Por isso que nós não temos pena de morte, né? E se nós olharmos o termo da Constituição, a valorização à vida, a valorização à liberdade, se torna temerário trazer para um país como o nosso a chamada pena de morte simplesmente dita. Então, como cidadão, como ser humano, eu e você, nós precisamos enxergar a necessidade da nossa comunidade, da nossa sociedade e nos colocar nessa sociedade. Nos colocando nessa sociedade, exercer o nosso papel de cidadão. Exercendo o nosso papel de cidadão, cobrando das autoridades, cobrando dos nossos, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais livre e mais fraterna. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, alguns fatores necessários para que se possa anotar no caderninho de vocês o conceito e a origem da palavra democracia, o conceito e a origem da palavra cidadania, e o berço, por que que surgiu isso, por que que nasceu esses conceitos, por que que nasceram esses conceitos, e o que que esses conceitos, até nos dias atuais, nos beneficiam. São benéficos para nós. Engasguei aqui, vocês me desculpem, eu ia falar beneficiam e não consegui de novo, mas o quanto são benéficos para nós, tá? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para você, e espero que tenha ficado claro o que é democracia e o que é cidadania. Exerça seu papel de cidadão com consciência. E lembre-se, não abra mão do seu destino.